Hoje nós recebemos no nosso programa um empresário, estrategista e apaixonado por conexão humana. O nosso convidado de hoje traz uma trajetória marcada por experiência, liderança e visão de negócio. Sob a responsabilidade deles tem uma cidade praticamente com mais de 4.000 pessoas. Nós vamos conectar hoje com Marcos Costa. Bora conectar, Marcos? Vamos lá. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar falando, hoje aproximadamente primeiro eu quero que você diga qual é o condomínio que você está à frente e aproximadamente quantos habitantes tem lá no condomínio. Nós estamos à frente do condomínio residencial Forte Iracema, é o maior condomínio hoje de Fortaleza. São 22 blocos, 8 apartamentos por andar, são 880 apartamentos, onde habitam ali aproximadamente 4.200 pessoas. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida antes de começar o programa. Nós temos um município ali na região do Cariri chamado Grangeiro. Lá tem em média 4.900 habitantes. Então, se você for analisar, sem comparar a estrutura, né? Porque o município, nós estávamos até conversando, tem secretário, tem investimentos do governo federal, fora outras coisas, tem muito próximo o número de habitantes. Quando eu colocar ali os visitantes, prestadores de serviço que entram, entregadores, tu chega assim muito próximo de um município do nosso estado. Exatamente. Quando nós estamos aí em períodos de férias, né, em períodos festivos, principalmente férias escolares e que atrai, né, muita gente aí do interior para a cidade para passar uma temporada, esse número chega ali a 5.000 pessoas facilmente, né? Hoje, por exemplo, saí do condomínio, nós já tínhamos recebido hoje mais de 120 prestadores de serviços. Só no dia de hoje? Vale ressaltar que nós estamos gravando numa terça-feira, viu? Um dia comum de semana, não é final de semana não. Lá tudo é muito grandioso, né? Eu acho que a maior curiosidade assim, dos outros síndicos, né? Como que faz com encomenda? Eu imagino. Hoje a gente também recebeu, até o momento que eu saí para vir aqui para a gravação, mais de 200 encomendas e já tinha no condomínio 500 aguardando retirada, né? Então, na realidade, vocês têm um centro de distribuição, vou chamar assim, para as encomendas. É verdade. Né, essa nova onda depois da pandemia trouxe muita comodidade essa questão das compras online, né, principalmente itens que antigamente não eram nem vislumbrados no online, né, questão de a gente vê lá sabão em pó, né. Cara, realmente é de fato desinfetante. Então, pega isso, né, pega uma promoção, compra, e aí lá sempre tem. A gente sempre diz assim, né? A gente já sabe o que está de promoção pelo volume. E como é que funciona hoje lá, quando chega a correspondência no condomínio, como é que é feita essa distribuição? Hoje nós temos encomendas que nós recebemos, que são as encomendas e correspondências. Elas são recebidas pela portaria, são levadas à administração e nós fazemos uma triagem, colocamos tudo num sistema, no aplicativo. Assim que é catalogado, né? O número de rastreio, o próprio morador já recebe no aplicativo. A informação que chegou à encomenda, quem recebeu. A retirada, muito embora às vezes aconteça de demorar ali um pouco o fluxo do morador vir fazer a retirada. E as encomendas maiores, a gente realmente não tem estrutura física para receber. Mas mesmo nas menores, eu imagino que é um contingente altíssimo para armazenamento, viu? Muito. A gente hoje tem uma sala praticamente ali de 20 metros quadrados que fica específico, né, somente para poder fazer a alocação dessas encomendas e correspondências. Além de toda essa estrutura, você tem um time fortíssimo ali lhe ajudando no dia a dia. Nosso time ele é muito enxuto, né, Vinícius? Se a gente comparar com Grangeira, que deve ser enxuto mesmo, viu? A gente hoje tem 2 auxiliares administrativos, né, que trabalham na parte operacional de atendimento, para essa parte de encomenda, atendimento do morador, cadastro, né? E a gente tem 2 pessoas que me auxiliam na parte operacional da gestão propriamente dita. Aí vai entrar todas as outras coisas. Bom seria que a gente pudesse ter ali, né, tudo dividido, tudo separado por pasta. Era bem mais fácil, né? Mas infelizmente não é a realidade do condomínio, né? Então a gente tem realmente, em alguns momentos, sobrecarga
de demandas ali na administração do condomínio. Eu já lhe conheço assim do mercado há alguns anos. Hoje esse nosso mercado ele é muito pequeno, acaba que todo mundo sabe quem é todo mundo, e eu sei que você trouxe um método Conectar. E como foi que surgiu esse método e como foi que você de repente olhou e disse: rapaz, como gestor eu entendo que o Forte Iracema precisa do meu conhecimento no dia a dia? Nas outras gestões, né, antes de me tornar síndico, eu fui subsíndico. Então eu atuei desde 2021 que venho atuando na gestão do condomínio, e aí sempre busquei ajudar com o meu conhecimento, como eu podia, né? Principalmente na parte de conseguir ali boas empresas, boas negociações para que o condomínio pudesse ter o melhor, né? Então esse método, né, que é um método de vendas, a gente aplicava em várias empresas, para vários empresários, e aí a gente começou a, de fato, né, conectar tanto o cliente com o fornecedor, né, como também trazer tanto da parte de licitações públicas, né, empresas que atuavam no meio público, para também atuar e trazer ali melhores condições competitivas para os serviços do condomínio. E você estava ali na gestão como subsíndico, e qual foi o momento de start, assim? Como subsíndico, eu fui, na época, convidado, meu bloco, lá são 22 blocos, né? Então cada bloco tem um subsíndico que cuida Exclusivamente do bloco dele. Do bloco no sentido de saúde e segurança, limpeza, né? Alguma mediação ali, alguma dúvida, né? Então a gente começou por ali. E em 2024, nós tivemos uma gestão que não concluiu o período, né? O gestor, na época, acabou tendo que renunciar ao cargo, e aí ficou aquela tensão, né? Quem vai assumir agora? Precisa assumir, e aí precisa ser alguém que tenha um mínimo de conhecimento, tanto do condomínio, como também conhecimento de gestão. E por já estar no meio empresarial, ter, né, toda essa articulação, inclusive política também, né, a gente acabou se colocando à disposição e viemos mês a mês, né? Então você está desde 2022 diretamente? 2021, né, diretamente como subsíndico, e em 2024 como fui eleito como síndico do mandato tampão. E aí eu já estou hoje no 3º mandato. Parabéns, viu? Porque assim, eu acredito que poucos síndicos estão dispostos a concorrer no Forte Iracema. Porque sabe do tamanho do desafio, ser relator de uma gestão que não concluiu. Mas por ser o condomínio maior que temos no nosso estado, vou dizer estado porque é impossível que outra cidade tenha algo semelhante, e é um condomínio que ele tem um histórico muito grande de pressões para as gestões que passaram pelo Forte Iracema. Então eu acho que hoje, assim, por isso que eu lhe dou os parabéns, não é qualquer gestor ou líder que se disponibilizaria para estar à frente do Forte Iracema. Naquele momento foi muito desafiador, né? A gente pegou uma gestão que não veio com uma saúde completa, principalmente financeira. E a gente, como eu sempre digo, né, onde eu sou convidado para ir em alguns programas, em algumas palestras, eu sempre digo, a gente, no primeiro mês de gestão, nós tivemos que fazer 26 reuniões com prestadores de serviço. Caramba, praticamente uma por dia. Uma por dia, né, e bem demorada, para que a gente pudesse alinhar ali e entender o que poderia ser feito naquele momento, ou uma pausa contratual, ou algum tipo de benefício, para que a gente pudesse reequilibrar. Na verdade, foi uma gestão de crise mesmo que assumiram. Totalmente crise, né, e principalmente financeira. E aí, de lá para cá, a gente conseguiu reequilibrar todas as contas, né, e graças a Deus a gente tem mantido ali um caixa sempre saudável, né, tanto as reservas do condomínio, fundo de reserva, né, para poder a gente utilizar ali quando tiver alguma necessidade imperiosa, como também o caixa mensal, né? Eu acho muito sadio, sempre apliquei isso nas empresas, inclusive na vida pessoal,
de sempre procurar ter ali uma reserva, né, de emergência fora a reserva natural. Sabe uma coisa que o nosso mercado precisa amadurecer? Eu, como empresário de múltiplos negócios, eu entendo que o fluxo de caixa ele é rei. E os condomínios fazem previsão orçamentárias, mas poucos síndicos fazem o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa na prática, para você que está em casa? A gente tem uma previsibilidade de quanto vai ser ali, vamos dizer assim, o fundo que o condomínio vai ter para poder projetar uma obra, uma coisa do tipo. Pela não previsibilidade de um fluxo de caixa, a gente vê muito condomínio trabalhando com taxa extra. Muito, né? Eu, graças a Deus, na minha gestão, nós tivemos taxa extra no segundo mês de gestão para reequilibrar, e de lá para cá nunca mais nós fizemos taxa extra. Sempre foi feito as benfeitorias, as reformas, tudo que precisou dentro do condomínio foi feito diante da arrecadação mensal. Com estratégias que a gente adotou, né, durante as gestões, para que a gente pudesse ter esse fôlego, né? Então, por exemplo, esse mês eu fiz uma alteração de contratos da parte de piscina, e isso vai me gerar uma economia de quase R$16 mil até o fim deste mandato, né? Então, eu já tenho ali uma reserva, né, que vai ser gerada através dessa economia, que pode ser alocada em outro local, em uma outra obra, né, que aí eu sempre digo para o pessoal, né, eu sou o síndico, e o pessoal às vezes acha assim, não, o síndico que manda. Não. O síndico, na verdade, ele tem a autonomia limitada, mas o poder está na mão do povo, né? Então você imagina... Na realidade, você delibera o desejo da maioria, né? Delibera o desejo da maioria, e assim, a maioria é que define, decide, né? Tanto que o síndico ele é eleito ou destituído pelo povo, né? Então, acima do síndico sempre vai estar o desejo coletivo daquela comunidade. E falando do desejo coletivo da comunidade, muitas pessoas, acredito eu, com toda certeza, muitas crianças também no condomínio. Como é esse desafio, principalmente no período de férias? Cara, período de férias sempre é mais desafiador, porque não são só as crianças da comunidade, né? As crianças que vivem ali naquele condomínio. Existem os amigos dos amigos, os primos, os parentes, né, que vêm para o condomínio. Então, o nosso público hoje, se a gente for pegar, ele é bem distribuído, essas 4.200 pessoas. E para a questão das crianças, que eu vou colocar aqui abaixo, criança abaixo de 12 anos, nós temos ali cerca de 700 crianças que vivem dentro do condomínio, de 0 a 12 anos. Tá? Então, nas férias, né, esse número aí com certeza chega a mais de 1.000 crianças. E aí a nossa preocupação maior, inclusive ontem fazia um vídeo, né, a respeito dessa questão do cuidado que os pais devem ter com as crianças, né? Porque às vezes a pessoa chega nova no condomínio, de repente alugou um apartamento e acha que a área de lazer está ali à disposição e eu posso soltar a criança. E sabe que tem esse entendimento, né? E via de regra, os adultos têm esse entendimento errôneo de que o condomínio é um ambiente tão seguro que acabam soltando as crianças. E aí a estatística mostra tudo ao contrário, né? Ontem foi dia 18, foi a data base do Maio Laranja, que é para combate do abuso, né, sexual contra crianças e adolescentes, e o número maior de abusos ele acontece justamente dentro de ambientes muito familiares, né? Então, não vai ser diferente uma comunidade que é tão grande. Graças a Deus a gente nunca teve nenhum tipo de relato, né, e nenhum tipo de caso dentro do condomínio, mas a nossa vigilância ela é muito grande. Então, crianças que estão desacompanhadas em piscina, né, a gente tem um cuidado muito grande, até por conta da regra regimental, que também não permite, e a gente vai sempre orientando, soltando comunicados, conversando, né, com os moradores, para que eles entendam essa questão da segurança em si da criança. Então, você síndico e síndica, nunca mais reclame dizendo que o seu condomínio tem muito menino, você não sabe o que fazer no período de férias.
Meu amigo Marcos aqui tem 700 crianças que moram, fora os visitantes e parentes. E o outro público, que assim, são duas bandeiras que eu levanto muito, crianças, e o outro público são idosos. Muitos idosos. Você tem lá uma população assim, idosa que requer uma atenção maior, um acompanhamento melhor. A tendência do Brasil hoje, né, e a gente vê isso nos números reais, né, a gente já tem 49% da nossa população distribuída em idosos. E vai aumentar com essa prática de atividade física bem maior. Eu acredito que vai aumentar. No domínio hoje, nós temos hoje 1.211 pessoas cadastradas acima de 60 anos. Né? Então, é um número bem maior do que o de crianças, né? Quando você me perguntou de crianças, eu falei assim, ainda é um público, vamos dizer assim, menor. E a nossa maior faixa etária está ali entre 25 e 35 anos, que são os pais dessas crianças e os filhos, né, desses idosos que moram lá no condomínio. Eu imagino que o grande desafio é a acessibilidade lá no condomínio. Essa população, e a gente precisa estar se adequando para essas normativas que veio se atualizando no decorrer dos anos. Eu imagino que é um desafio grande que você tem lá, Marcos. É um desafio muito grande por conta da população também vir se tornando mais idosa. Né? Você imagina que daqui mais 10 anos eu terei, se nada mudar, né, um pouco mais de 1.200 pessoas acima, né, dali dos 70, 75 anos. O que vai, de fato, trazer aí um grande gargalo para a gestão, né, para que a acessibilidade ela seja realmente levada ao pé da letra. Né. O nosso condomínio ele foi entregue em 2014, então não havia ainda a lei de acessibilidade e foi contemplado somente com a NBR, né, na época, para poder ter ali as rampas de acesso na portaria, né, mas coisas muito pontuais. Né, tanto que no nosso condomínio, as portas dos banheiros do salão de festas, né, dos decks, o próprio salão de festas tem as portas adequadas, mas hoje eu estava lá observando que não tem as rampas de acesso, né, para que o pessoal consiga chegar até o salão de festa ou até os banheiros. E assim, tem a porta, mas se não tem a rampa, você acaba ela sendo, me permita a expressão, inútil. Praticamente inutilizado. Porque você não consegue ter o acesso, a porta ela se torna desnecessária. Mas assim, diante de todo esse período que você está à frente do Forte Iracema, eu imagino que em algum momento passou por alguma situação bem impactante no decorrer dessa gestão. Nós estávamos conversando ali fora que teve um desafio bem recente que eu acredito que nenhum curso vai lhe ensinar e às vezes nem a vida lhe prepara para um desafio como esse. A gente teve alguns sinistros já desde o começo do ano até o presente momento. Né? Nós tivemos 4 incêndios, princípio de incêndios, né? 1 incêndio e recentemente, né, nós tivemos uma pessoa que acabou se jogando do 4º andar de um dos blocos, né, o que deixou ali muita gente apavorada e assustada. Eu imagino, porque o impacto sonoro deve ser grande, viu? Não só o som, mas também a situação pós-trauma. É verdade. É bastante delicada. Né? O que a gente buscou desde sempre, né, na nossa gestão foi adequar tanto as pessoas, porque o condomínio é isso, são pessoas que cuidam de pessoas. Então nós desde o início nós tentamos adequar o máximo possível para que as pessoas fossem atendidas, né, não só no dia a dia, mas também em situações de ocorrência. E uma das coisas que a gente implementou nessa gestão foi uma assessoria técnica de brigada de incêndio, né? E isso inclui primeiros socorros, isso inclui essa questão de saber o que fazer numa situação de trauma, de engasgo, de desmaio, né? Que é bastante comum. E, logicamente, no nosso condomínio, como nós temos essa densidade populacional de uma cidade, você imagina, uma cidade pequena tem uma UPA, tem uma unidade básica de saúde,
tem um hospital. Tem outras prefeituras que auxiliam e atendem? O próprio condomínio não tem. Ele vive, né, esse dia a dia da comunidade dentro de uma cidade, né? Uma cidade dentro de outra cidade. Então, nós temos que ter essa capacitação. E aí a gente contratou o J. Cruz, que dá assessoria a essa parte de treinamento de brigada. E aí a gente vem mantendo regularidade, né, de treinamentos para os funcionários e para os moradores em questão de como agir numa situação de incêndio, como agir numa situação de trauma. Os condôminos têm aderido com frequência? Os condôminos, eles aderem em pouca quantidade, né? A gente tem uma dificuldade porque o pessoal às vezes acha que nunca vai acontecer na casa deles ou no bloco deles, então só quando aparece uma situação real é que parece que todo mundo se aflora, alerta, né? Aquela necessidade de realmente estar ali inteirado e saber o que fazer, né? Nos últimos 2 casos, né? No caso do incêndio, nós, graças a Deus, tanto os princípios como o incêndio propriamente dito, nós não tivemos vítimas, mas nós tivemos pessoas capacitadas para poder fazer o procedimento, tanto de acionar os órgãos competentes, né? Ora foi corpo de bombeiro, no caso do incêndio, ora foi a questão do SAMU, no caso do trauma, e a gente ter a equipe preparada para esse primeiro socorro, esse primeiro atendimento, né? Então, graças a Deus, com toda essa comunidade, com todos essa demanda que nós temos, né? Nós não tivemos nenhuma vítima esse ano em questão de acidentes, né? Do começo da gestão para cá, nós tivemos 3 óbitos dentro do condomínio, 2 infartos, né? E 1 derrame. Então, são situações que nenhum curso te prepara, né, Marcos? São situações que realmente só o treinamento específico, né, da área que vai te preparar para saber o que você vai fazer, mas em curso literalmente de síndico, né, cursos, palestras, geralmente não abordam literalmente esse tema, né? Principalmente eu acredito que todas as palestras e cursos que eu já dei e participei, nenhum abordou um tema específico dessa parte aí. Marcos, aqui a gente está entendendo toda a sua parte de gestão, mas o povo que assiste o Conecta Síndico é curioso. Eles gostam de saber algo inusitado sobre os síndicos que sentam nessa cadeira. Você tem algum hobby, algo assim inusitado que talvez poucas pessoas saibam do Marcos? O pessoal geralmente acredita, né, que eu sempre fui administrador de empresas, sempre gerenciei empresas e tudo, mas pouca gente sabe quais são essas empresas, né? Então, eu fui durante 10 anos dono de autoescola, fui envolvido em gestão de autoescola, dei por muito tempo cursos com relação a essa parte de cursinho, né, preparatório para PRF, PRE, né, dessa parte de trânsito. E em 2018 resolvi fazer uma mudança, né, drástica na minha carreira. Eu entendia que naquele momento a chegada da Uber no Brasil, né, toda a mudança que iria impactar no mercado de mobilidade urbana iria impactar, a ponto que chegou onde nós chegamos hoje, né? Então eu já tinha essa visão. E aí, antes da pandemia, fiz essa mudança, mudei para a parte de marketing digital, marketing propriamente dito, vendas, né? E aí a gente veio a pandemia, todo mundo correu para essa parte do digital. Eu até agradeço a Deus todo dia, assim, parece que eu migrei, né, no momento correto, e aí deu muito certo. Depois da pandemia eu já tinha essa visão que também iria voltar, né, toda aquela parte presencial que tinha sido suprimida, né, até a necessidade humana mesmo de se conectar. E aí a gente vendeu a agência de marketing e aí montou, né, o escritório que nós temos hoje de assessoria de licitação pública e essa parte de vendas para o governo e vendas
para o comércio, para o varejo, para o atacado, né, com esse método que a gente criou, que foi o método Conectar. Nós vamos estrear aqui hoje com você, Marcos, um quadro novo, que é o Bate e Volta com o Síndico. Eu vou te falar duas coisas e você vai optar por uma, e tudo envolvendo a área condominial. Participar ou não participar do grupo do WhatsApp do condomínio? Não participar. A saúde mental agradece. O condomínio com mais de 4 mil moradores, né, participar de um grupo de WhatsApp aberto, né, nem é recomendado para os prédios menores, né, quanto Verdade. a uma cidade. Então, hoje a gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde somente eu passo as informações do dia a dia, da rotina do condomínio. E do que tem sido feito dentro do condomínio, né? E o morador, ele tem um acesso ao aplicativo, e aí ele faz a comunicação dele, né, direto pelo aplicativo comigo. Eu imagino a sua resposta já aqui, mas assembleia online ou assembleia presencial? A gente, presencial seria ótimo, né? Mas vai comportar a população. Tem que ir para o online por questões físicas e pela dinâmica também que se torna mais adequada. Presencial o pessoal gosta muito de falar e acaba que ia se delongar bastante uma assembleia ali. Se delonga, né? As presenciais no nosso condomínio, elas costumam começar num dia e terminar no outro, né? Começa geralmente 19 horas e vai até 2 horas da manhã. Caramba, 2 horas da manhã. Só fiquei em assembleia para aprovação de regimento interno. A última, portaria remota ou portaria física? Aí vai depender do prédio, né? No nosso prédio hoje não tem como ser remoto, né? A gente tem uma limitação realmente. Você já foi lá no condomínio, você já conhece como é que funciona. Hoje o condomínio, por mais gigante que ele seja, nós temos uma portaria só para tudo, né? Então nós trabalhamos hoje com 3 porteiros, um em cima para atendimento dos moradores, interfone, telefone, e 2 embaixo para apoio, né, e para ocorrências. Eu sei que na prática, às vezes a pessoa 3 porteiros, mas eu sei que na prática seria necessário até mais. É óbvio que o custo não acompanha a necessidade. Infelizmente, né, quando a gente vai para a previsão orçamentária, a gente realmente tem que adequar o que o público, né, daquele condomínio ele comporta no seu orçamento como taxa condominial e o serviço. Na verdade, não é o síndico que escolhe, né? Nós geralmente jogamos isso para a Assembleia. Eu quero uma taxa mais baixa, então vamos ter que cortar alguma regalia, algum serviço, alguma coisa que... Para poder se enquadrar naquele custo que é o mais adequado para os condomínios. E aí, se eu quero mais conforto, eu posso escolher também ter um serviço a mais. Se eu quero mais segurança, eu vou escolher um serviço a mais. Hoje, por exemplo, do ano passado para cá, o que a gente fez foi ajustes, né? Reduzir alguns contratos, trazer contratos novos, como esse que nos garante aí a parte de segurança de incêndio, a parte de funcionalidade de todos os sistemas. Uma curiosidade, né? Hoje, por exemplo, nós temos hoje, dentro do condomínio, 98 bombas, né? Então, só de incêndio são 44. Então, a gente precisa realmente ter uma assessoria para ter certeza de que tudo vai funcionar quando a gente precisar. Sem dúvida. Nosso papo tá bom, só que estamos chegando ao fim. Eu quero que você olhe para a sua câmera e deixe uma mensagem de o que os condôminos podem esperar caso eles elejam o Marcos para cuidar do condomínio deles. Na verdade, nós somos só o porta-voz, né? Eu digo que a gente tem todo o conhecimento de legislação, né, de como funciona a parte condominial, e a vontade ela sempre vai emanar do povo. Então, cada comunidade ela vai ter as suas necessidades e vai ter os seus anseios, os seus desejos, né? Eu sou apenas um mediador para transformar o que eles têm de desejo na possibilidade real do que vai acontecer ali naquela comunidade no dia a dia. Suas considerações finais? Agradecer o espaço. Eu acredito que hoje, Vinícius, a gente realmente precisa, né, ter esse espaço para poder até mesmo trazer a realidade condominial para a população, para outros condomínios, né?
Às vezes tem gente que hoje vai escutar esse podcast aqui e vai achar que seu condomínio agora é maravilhoso. Tem poucos problemas. Tem gente que acha que tem muito problema e às vezes não entende, né? Tem síndico que acha que tem problema e não entende. Então, assim, essa troca ela é muito importante, né? Muito, muito importante. E dizer para a comunidade condominial, né, que assista o programa. Eu sou fã de carteirinha, né? Toda vida que sai um episódio novo eu estou ali olhando. Você vê, né, dentro do programa síndicos altamente capacitados, veteranos, novatos, né? E todo mundo tem um pouquinho aqui a agregar e trazer para essa comunidade. Conversamos hoje com ele, Marcos Costa, que eu diria que ele não é só síndico, é praticamente o prefeito de uma cidade pelo volume da população que ele tem, e você acompanhou apenas, acho que se duvidar, 1% de tudo que eles conseguem resolver juntamente com o time que ele tem dentro daquele condomínio. É muito importante você, síndico, vir aqui, sentar nessa cadeira e contar a sua história, para que o mercado possa entender que existem pessoas cuidando de pessoas e revolucionando os condomínios. Mas nosso episódio chegou ao fim, nos encontramos no próximo episódio e bora conectar!